30. Um Horror Post-Apocaliptique capítulo 163. Por favor, feche os olhos à noite. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin Es, Liz. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Após as considerações finais do chefe, o jantar foi oficialmente encerrado. As pessoas começaram a ir embora e a voltar para casa. O gasto total foi de 70 mil. Jiang Shen passou seu cartão sem piscar. Mas quando ele estava prestes a sair, percebeu que ainda havia alguém lá. Xia Xiu estava encostada na mesa. Seu rosto meio exposto era levemente marcado por um rubor vermelho sangue, como se tivesse bebido demais. Vendo isso, Jiang Shen soltou um suspiro impotente e caminhou em sua direção. Por alguma razão estranha, a garota começou a beber dose após dose e ficou bêbada. Ela não fez cena depois de ficar bêbada, apenas ficou deitada na mesa, em silêncio, até então. Ninguém te obrigou a beber, você achou que estava bebendo água. Jiang Shen colocou os braços em volta do pescoço dele e usou uma pequena força para levantá-la até suas costas. Sentindo a maciez em suas costas, o rosto de Jiang Shen ficou vermelho. Embora não fossem grandes, eram surpreendentemente macias. Ele tossiu rapidamente para disfarçar o constrangimento enquanto clareava a mente. Evitando o olhar desconfiado da garçonete, ele rapidamente a colocou em suas costas e saiu pela porta. Eu não estou bêbado, táxi. Sim, é o que todos os bêbados dizem. O hálito quente em seu pescoço fez com que sua mente viajasse para outro lugar, especialmente quando combinado com a maciez em suas costas. Isso estava fazendo perder a cabeça. Ele reprimiu os pensamentos selvagens em sua mente enquanto enfiava Xia Xiu com esforço no banco do passageiro da frente e colocava o cinto de segurança nela. Quando seu dedo deslizou involuntariamente por sua cintura sedosa, ele engoliu em seco, impediu qualquer movimento involuntário e fechou a porta. Ele ligou o carro e dirigiu seu Maybach até a comunidade de Xinchuan. O cheiro de álcool começou a subir no carro. Jiang Shen olhou para a garota completamente desmaiada enquanto suspirava e murmurava. Você sabe que está muito atraente agora. Xia Xiu murmurou algo de forma ambígua, mas provavelmente era apenas ela falando dormindo. Como ele tinha medo de que ela ficasse resfriada por causa do vento, Jiang Shen deixou o cheiro de álcool se acumular no carro e não abriu a janela. Finalmente, levando a garota até a porta da frente, Jiang Shen não se importou mais e usou a mão livre para revistar o corpo dela, antes de encontrar a chave e abrir a porta. Ele arrastou Xia Xiu, que estava bêbada como um monte de lama, para o quarto dela antes que finalmente tivesse a chance de respirar. Mas, quando estava prestes a sair, ele congelou no lugar. Seu pescoço branco tinha um tom suave de vermelho, seu cabelo levemente bagunçado cobria parcialmente seu lindo rosto de celebridade, seus lábios vermelhos brilhantes estavam entreabertos, exalando um cheiro quente, mas inebriante, suas sobrancelhas delicadas franzidas devido ao desconforto. Ao ver Xia Xiu baixando completamente a guarda, Jiang Shen engoliu em seco e deu um passo sutil à frente. Se ele fizesse algo agora, ela provavelmente não saberia. Mas assim que o pensamento diabólico surgiu em sua mente, ele se concentrou, assustado com o próprio pensamento. Respirou fundo 2 vezes e balançou a cabeça com força. Jiang Shen ajudou a tirar o terno e, para deixá-la mais confortável, desabotoou o primeiro botão da blusa dela. Depois de fazer tudo isso, ele colocou um lençol sobre ela antes de sair furtivamente do quarto. Ele se serviu de um copo de água na cozinha. A sensação fria da água passando pelo seu estômago acalmou seu coração. Depois de ficar parado por um momento, ele olhou para o relógio na parede. Menor 10h32 maior. Já é tão tarde. Jiang Shen bocejou enquanto o sentimento de conflito aumentava. A comunidade de Xinchuan ficava na direção completamente oposta de Mingxing. Se ele voltasse agora, levaria 12 horas para chegar em casa. Além disso, ele já estava tão cansado que realmente não queria dirigir 1 hora de volta. Ficar aqui esta noite. Jiang Shen engoliu em seco, pois era um pensamento tentador. Eu a carreguei de volta. Tudo bem se eu ficasse sem a permissão dela por 1 noite, certo? Pensando, Jiang Shen pegou seu telefone e mandou uma mensagem para a Esa. Menor, estou ocupada esta noite, não voltarei. Maior. Jiang Shen soltou um longo suspiro.
Em seguida, espreguiçou-se e examinou o apartamento de 2 andares. Havia um quarto no segundo andar, mas provavelmente nunca foi limpo, já que apenas Xiaoxiu morava lá. Parece que vou dormir no sofá esta noite. Vou tomar um banho primeiro. Jiang Shen murmurou enquanto caminhava em direção ao banheiro. Dentro da mansão, a Iesa tinha a perna apoiada no balcão enquanto inclinava o corpo suavemente para frente, com o queixo tocando levemente os joelhos. A postura elegante não era apenas difícil, mas também esteticamente agradável aos olhos. Somente esses exercícios conseguiam alongar os tendões da perna e aumentar a flexibilidade do corpo. Isso era algo que a vacina genética não proporcionava. A flexibilidade era uma das coisas mais comuns que a beneficiavam em todas as áreas, como lutar, ou fazer outras coisas específicas. Mas de repente, a lâmpada se apagou. Queda de energia. O movimento de Aiesa parou. Com o corpo ainda pressionado contra a perna, ela ouviu em silêncio. Ela não se apressou para verificar o circuito porque sentiu um cheiro estranho. Suas pupilas felinas se estreitaram levemente na escuridão, emitindo uma vibração perigosa. Como se tivesse encontrado sua presa. Ponto. Como ele não conseguiu passar pelo firewall, ele só conseguiu capturar o desenvolvedor do programa e descobrir o código da maneira mais difícil. Os olhos injetados de sangue de Shinley refletiam a luz na tela. Seus lábios se aguaram ligeiramente sob o capuz enquanto ele falava com uma voz estridente no fone de ouvido Bluetooth. O sistema de segurança foi hackeado. Suas informações pessoais estão na lista de permissões. Para um hacker que está em terceiro lugar em lei foi sinalizado na primeira página de algumas organizações inescrupulosas. Esse tipo de segurança era fácil demais para ele. Embora ele não faça esse tipo de coisa sem pagamento há muito tempo. Confirmado. Uma voz feminina veio debaixo do capuz de um agasalho roxo. Yan Xiaoyan, a namorada de infância de Shilei. Ela é faixa preta em Taekwondo, mesmo tendo apenas 17 anos. Seus movimentos rápidos poderiam facilmente derrotar 5 ou 6 adultos. Devido ao seu afeto por Shilei, ela concordou com esse plano perigoso sem muita hesitação. Está resolvido, vamos lá. Ela acenou para as 2 pessoas atrás dela, e Yan Xiaoyan liderou o caminho para a comunidade de alto padrão. Lu Dao, conhecido como o Tigre Gordinho, é um bom amigo de Shilei. Ele era 3 anos mais velho, serviu no exército por alguns anos e está desempregado. Zhang Shao, também um bom amigo de Shilei. Eles se conheceram há muito tempo pela internet. Ele tinha mais ou menos a mesma idade de Shilei. Embora não entendesse de computadores, era um grande fã do exército. Não era alto, mas era habilidoso com quase todos os dispositivos militares. Depois que Shilei confessou seu problema, eles concordaram sem hesitar. O plano era simples: entrar sorrateiramente na mansão, controlar Jiang Shen, dirigir seu carro e levá-lo para fora da comunidade, até o local combinado. Eles tinham apenas 1h30. Assim que o relógio marcasse 12 horas, o servidor seria reiniciado e o controle de acesso obtido por Shilei seria perdido. Seus olhos se fixaram na tela enquanto Shilei já havia infiltrado a câmera na comunidade. Ao ver seus 3 amigos passarem com sucesso pela identificação na porta da frente e entrarem na mansão, ele respirou fundo e apertou mais alguns botões. A memória da câmera conectada ao servidor foi apagada e a função de gravação foi desativada. A câmera não gravou nada naquela noite. Assim que saíram, só precisaram apagar suas informações pessoais do servidor. Como se nunca tivessem existido. Shilei sabia que ele e seus amigos estavam brincando com fogo. Se fossem pegos acidentalmente, todos iriam para a cadeia. Todas as pessoas aqui são soldados veteranos. Lu Dao abaixou o chapéu enquanto murmurava. Você também não é um veterano? Zombou Zhao Shan com uma mochila. É diferente. Lu Dao forçou um sorriso, enquanto seu rosto quadrado demonstrava certa impotência. Pelo que estou sentindo, eles eram pelo menos membros das forças especiais do exército. Fiquem quietos, Yan Xiaoyan sussurrou, meio passo à frente deles. Os dedos de Xielin digitavam no teclado. Ele alternava constantemente entre as câmeras enquanto desenhava com a mão direita e marcava a rota da equipe de patrulha. Vire à direita na frente, evite a equipe de patrulha A, siga em frente até o cruzamento antes de virar à esquerda. Tente evitar contato com qualquer pessoa, seus homens parecem estranhos. Entendido.
Yan Xiaoyan baixou a voz enquanto segurava o fone de ouvido Bluetooth. Em seguida, fez sinal para as duas pessoas atrás dela se moverem rapidamente para a rua direita. Embora já tivessem passado pela verificação na porta da frente, andar por ali tão tarde facilmente resultaria em suspensão. Eles não estavam preparados para serem interrogados, pois a mochila que Zhang Shao carregava continha todas as ferramentas para o crime. 3 bastões, algemas, cordas, 3 óculos de visão noturna e um bloqueador de sinal. Zhang Shao comprou tudo de um canal exclusivo. Eram todos produtos autênticos da UATN Corporation, o que chocou Lu Dao, o soldado veterano. É claro que Shilei pagou por tudo. Os 3 entraram sorrateiramente na mansão, na parte mais remota da comunidade. O muro alto em estilo europeu, a grama verde aparada e a trilha reta de tijolos. A estrutura do edifício brilhava com elegância. Droga, as pessoas aqui devem ser ridiculamente ricas. Você acha que tem guarda-costas aí dentro? Zhang Shao perguntou, tirando a mochila. Se houver algum, eu cuido disso, disse a garota de terno roxo, confiante. Ela apertou o fone de ouvido novamente. Estamos em posição. Ok. Shilei respirou fundo e estalou a língua. Faíscas saíram repentinamente do gerador no lado norte. Num instante, toda a comunidade mergulhou na escuridão. Com os dedos no teclado, ele simultaneamente bloqueou a senha da sala elétrica para que, mesmo que ligassem o gerador reserva, isso levasse algum tempo. Ele teve que agradecer ao design altamente digitalizado da comunidade. Se fosse uma fechadura mecânica, não haveria nada que ele pudesse fazer. Sem perder um segundo, Yan Xiaoyan tirou um cartão do bolso e o passou no portão de metal. Shilei, que já havia obtido a senha do banco de dados e copiado a chave no cartão preto, abriu a porta com facilidade. O cartão em sua mão era equivalente à chave real. Rápido. Viste isso? Zhang Shao jogou animadamente os óculos de visão noturna e os bastões nas mãos deles e colocou um na sua mão com habilidade também. Os óculos de visão noturna não só permitiam que eles obtivessem visão no escuro, mas também escondiam seus rostos. Eles rapidamente entraram sorrateiramente na mansão e se aproximaram da porta. Pressionando a porta, Zhang Shao pegou uma gazua e abriu a porta com alguns cliques. Em seguida, fez sinal para os 2 companheiros entrarem. A mansão parecia bastante vazia, não havia ninguém no primeiro andar. Com base nas luzes que eles viram do lado de fora, deveria haver pessoas no terceiro andar. Os 3 esperaram em silêncio encostados na parede. A válvula elétrica ficava do lado de fora. Se alguém descesse para verificar, deveria passar por onde estava. Porque não há barulho algum. Normalmente, não deveriam todos verificar a válvula. Lu Dao franziu as sobrancelhas enquanto falava em voz baixa. Yan Xiaoyan também ergueu as sobrancelhas. Não só não se ouviram passos no andar de cima, como também não se ouviu a luz de um telefone ou de uma vela. Será que Jiang Shen já estava dormindo e esqueceu de apagar as luzes? Vamos para o quarto. Yan Xiaoyan conteve a voz enquanto liderava o caminho, subindo as escadas sorrateiramente. Ponto. Caberia a eles decidirem quando entrassem na mansão. A câmera do condomínio não podia monitorar o interior da mansão, pois era para preservar a privacidade dos moradores. A mansão estava em uma escuridão assustadora. Mas quanto mais escuro era, mais vantajoso era para eles, pois tinham óculos de visão noturna. A câmera na comunidade foi instalada com baterias internas para que, mesmo que faltasse energia, ela ainda pudesse durar mais algumas horas. Vendo que seus amigos já haviam entrado na mansão, Shilei soltou um suspiro e se encostou na cadeira. Agora só falta capturar Jiang Shen, tirar o código de segurança do firewall da boca dele, invadir o servidor menor Nuera e apagar as informações do usuário e limpar os dados do portão. Pena, o jogo não é ruim. Ele balançou a cabeça, olhou para o portão aberto e se alegrou. Por favor, feche os olhos à noite. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 164. É necessário ter um motivo? Água caiu. Jiang Shen fechou a torneira antes de sacudir as gotas de água em sua cabeça. Então saiu do chuveiro enquanto pegava uma toalha ao lado dele e se enxugava. Fiquei muito melhor depois do banho, como se todo o álcool e o cansaço tivessem sido lavados. Mas a leve fragrância no quarto o deixou fisiologicamente desconfortável. Ele pensou enquanto enxugava o cabelo com a toalha. Mas enquanto ele limpava, sua mão congelou no ar. Esta é a toalha de Xiaoxiu.
pensando que aquela toalha um dia cobria uma flor pura e desabrochando, e inúmeras vezes limpou a névoa das folhas. Ele olhou fixamente para a toalha em sua mão enquanto a expressão de Jiang Shen em seu rosto de repente ficou estranha. Mas, nesse momento, uma figura borrada, porém trêmula, apareceu de repente no vidro opaco do banheiro. Jiang Shen, percebendo o que havia acontecido, estava prestes a detê-la antes que a porta do banheiro fosse aberta primeiro. K. Ao ver a batida Xia Xiu segurando-se arduamente no batente da porta, ela se viu atordoada quando estava prestes a entrar. A coisa cínica que apareceu em seu campo de visão a fez perder brevemente a capacidade de pensar. Era difícil descrever a expressão no rosto dela: ironia, chocada ou humilhada. O ar de silêncio preenchia o ar entre os dois. Oi. Jiang Shen quebrou o silêncio com firmeza. Ele moveu a toalha para cobrir a parte inexplicável, mantendo a expressão séria. Talvez ela estivesse bêbada, ou talvez a imagem fosse chocante demais. Xia Xiu não gritou, mas se acalmou e fechou a porta silenciosamente. Olhando para a porta fechada, um sorriso amargo apareceu no rosto de Jiang Shen. Talvez eu devesse ter gritado. Já que ele já usou e também foi visto, é melhor terminar de se secar. Jiang Shen secou o corpo todo descaradamente, depois lavou a toalha antes de vestir as roupas novamente. Em seguida, saiu do banheiro. Ele se virou para a sala de estar, onde Xia Xiu já estava sentada no sofá. Quando Jiang Shen saiu, seu olhar imediatamente o encarou. Assim como Jiang Shen estava mentalmente preparado para o pervertido e doente, a raiva esperada não chegou. Você vai me perguntar alguma coisa? Ele se sentiu um pouco assustado pelo silêncio de Xia Xiu, mas Jiang Shen sentou-se cuidadosamente em frente a ela enquanto ele dizia se desculpando. Xia Xiu ainda não disse nada. Com a ajuda do luar, era visível que no rosto normalmente frio, os lábios vermelhos brilhantes estavam levemente trêmulos, porque ela está tão brava que não consegue expressar. Jiang Shen mergulhou fundo em sua mente e ainda não conseguia entender o humor atual da garota. A orgulhosa beldade de gelo percebeu, ao acordar, que estava deitada na cama, com as roupas desleixadas, o primeiro botão da camisa desabotoado, e também um homem, pervertido, usando seu banheiro para tomar banho, usando a toalha que ela sempre usava. De qualquer perspectiva, ela não deve estar de bom humor. Você estava bêbado. Jiang Shen tentou explicar sem jeito. Com um olhar direto, Jiang Shen não sabia se estava pensando ou se estava delirando. Você estava dormindo na mesa, então eu te carreguei de volta nas costas. Seu carro ainda está lá, lembre-se de trazê-lo de volta amanhã. Vendo que Xia Xiu não reagiu, Jiang Shen continuou. Por quê? Pareceu que ela reagiu a essa frase. Xia Xiu murmurou como se estivesse sussurrando em seu sonho. Por quê? Isso é mesmo uma pergunta. Jiang Shen deu um sorriso amargo. Não posso te deixar aí sozinho. Você mora sozinho e bebeu tanto. Seja mais cauteloso da próxima vez. Se um traficante de pessoas estiver se passando por alguém para se aproximar de você, você nem sabe se foi vendido para alguma região montanhosa desolada. Ao ouvir isso, Xia Xiu olhou e fez contato visual com Jiang Shen. Depois de um longo silêncio, mesmo sem acreditar, ela perguntou, então você viria me salvar? Ele ficou chocado com a pergunta repentina, pensou Jiang Shen por um instante. Sim. Por quê? Ainda era o murmúrio sonhador. Expectativa? Ou talvez apenas confusão? Precisa de um motivo? Jiang Shen suspirou enquanto perguntava retoricamente. Os humanos nunca foram animais puramente lógicos. Qual o sentido da necessidade excessiva de razões? Xia Xiu não gostou da resposta de Jiang Shen. O lábio superior gracioso mordeu o inferior, e a expressão um tanto vazia demonstrava que ela ainda não havia clareado a mente. Vendo que ela não havia dito nada, Jiang Shen tossiu e disse gentilmente. Você está bêbado. Não beba tanto assim no futuro, agora vá descansar. Embora ele não soubesse por que ela estava tão obcecada, com base nessa resposta, ela não estava com raiva. Ela se levantou cambaleando, e no momento em que Jiang Shen soltou um suspiro, pensando que ela voltaria para o quarto para dormir, ela se moveu e ficou na frente dele. Você, de quem você gosta? A voz carregava um certo tom de embriaguez, mas o tom certamente carregava a autoridade do seu Xia. As perguntas aleatórias confundiram Jiang Shen. Ele forçou um sorriso e não respondeu.
Não sabia como responder. Depois da última coletiva de imprensa, ele já tinha uma ideia dos sentimentos de Xiaxi em relação a ele. Embora ela sempre tivesse uma expressão fria que mantinha as pessoas a milhares de quilômetros de distância, seu coração ainda era o de uma criança. Quanto ao motivo de ele ter dito isso, era porque somente uma criança acreditaria que frieza significa maturidade. Se fosse alguém sem limites, não faria diferença, mas Xiaxi, ela definitivamente não aceitaria com outras mulheres. Ou melhor, qualquer mulher normal não aceitaria. Perguntou-se Jiang Shen. Ele certamente nutria sentimentos por ela, mas seus sentimentos estavam apenas começando a se desenvolver. Quanto a abrir mão de algo por ela, ele não conseguia. Jiang Shen abriu a boca hesitantemente, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu não quero ouvir isso. Ela balançou a cabeça, enquanto seu cabelo levemente bagunçado, mas sedoso, balançava. De repente, ela fez um movimento que deixou Jiang Shen completamente perplexo. Uma mão delicada estendeu-se enquanto dois dedos apertavam audaciosamente seu queixo. Jiang Shen encarou o par de olhos cristalinos. Sua boca se abriu ligeiramente e ela se aproximou. Sua consciência lhe disse que ela estava bêbada, que você deveria acordá-la. Mas ao ver o rosto atraente e corado que se aproximava, ele não conseguiu dizer uma única palavra. O pensamento diabólico girava em sua cabeça enquanto Jiang Shen engolia em seco. Ela é proativa. Se eu fingir que não sei, vírgula. Mas, de repente, um toque inoportuno interrompeu esse momento tranquilo. A ação de Xiaxi o parou abruptamente. Os olhos marejados recuperaram um vislumbre de clareza enquanto ela olhava para Jiang Shen, que estava cada vez mais perto dela. Eu vou atender um telefonema. Jiang Shen se levantou e escapou. Xiaxi o congelou, sem expressão. Seu rosto começou a ficar vermelho. Mesmo sob o luar não tão forte, era evidente, o que eu fiz. Gotas finas de suor começaram a brotar em seu corpo aquecido. O álcool evaporou com o suor enquanto ela começava a ficar sóbria. Sem pensar, ela correu para o quarto sem se virar. Bum! O som da porta batendo foi transmitido atrás dele enquanto Xiaxi fugia para o quarto. Jiang Shen forçou um sorriso enquanto olhava para o telefone. Era a Esa. Jiang Shen colocou a mão na parede enquanto pegava o telefone. Olá. Ele sentiu alguma estranheza no fato de a Esa chamá-lo agora. Ponto. Com um pedaço de pão na mão, Yan Xiaoyan empurrou a porta delicadamente. Não havia ninguém lá. Ela balançou a cabeça para o companheiro de equipe atrás dela, sinalizando para Lu Dao caminhar até o quarto ao lado. Mesmo que ela controlasse cuidadosamente seus passos, o contato entre seus tênis e o caro piso de madeira produzia um som fraco. Como não sabiam em qual quarto Jiang Shen dormia, eles tiveram que usar o método mais idiota, que era revistar os quartos um por um. Zhang Xiao permaneceu no primeiro andar para impedir que Jiang Shen escapasse. Ao mesmo tempo, ele desligou o bloqueador de sinal para impedir que o alvo chamasse a polícia. Na espaçosa sala de estar, Zhang Xiao examinou os arredores. A visão verde e brilhante dos óculos de visão noturna tornava a escuridão menos assustadora. Ao ver o homem ter na parede, ele ficou chocado. Uma Smart TV 4K de 85 polegadas, além da tela da TV. Isso custou pelo menos $500 mil, ele pensou, ambicioso. Era a primeira vez que ele sequestrava, e eles não estavam sequestrando uma pessoa comum. Eles estavam sequestrando o rico e influente presidente da Future Technology. Ele só podia rezar para que Yan Xiaoyan fosse honesta em seus atos e que seus rostos não fossem revelados a Jiang Shen. Caso contrário, Jiang Shen teria centenas de maneiras de garantir que eles nunca mais vivessem na cidade de Wangai. Enquanto ele ainda estava pensando, algo o atingiu com força na nuca. Antes que ele pudesse reagir, ele perdeu a consciência e caiu no chão. Do outro lado, Yan Xiaoyan já estava no terceiro andar. Para aumentar a eficiência, ela e Lu Dao decidiram avançar separadamente. Assim que chegou à academia, a sala que antes estava com as luzes acesas, ela se sentiu subitamente alerta. Sem pensar, imediatamente varreu o bastão atrás de si. O som do ar quebrando ecoou quando o golpe claramente errou. Esquivando-se facilmente do golpe, a Esa, com um olhar sombrio, moveu-se. Quando ela pensou que a situação não poderia piorar, Yan Xiaoyan imediatamente levantou a perna e bloqueou o chute giratório rápido como um raio.
Aí. Dor aguda transmitida pelas pernas. Suor frio começou a escorrer da testa de Yan Xiaoyan enquanto o medo começava a dominá-la. Elas não estavam no mesmo nível. Ela já havia participado da competição nacional antes, mas mesmo na partida do campeonato, nunca sentiu uma força tão poderosa. Yan Xiaoyan recuou rapidamente, mas ela já estava encostada na janela. O luar imaculado invadiu o quarto enquanto ela sentia sua visão aumentar drasticamente. Ela tirou os irritantes óculos de visão noturna, deixando apenas a máscara no rosto. Yan Xiaoyan encarou a garota que se aproximava. A garota não era alta, poderia até ser descrita como pequena. Seu cabelo ondulado estava preso em um rabo de cavalo. Ela tinha um rosto exótico e lindo, mas todos esses fatores não eram críticos. O que deixou Yan Xiaoyan frenética foram os olhos sombrios. Eles a encaravam como se ela fosse um cadáver. A vontade de matar era imensa. Um horror post-apocalíptico capítulo 165. Uma farsa ouvindo barulho vindo do ginásio. Lu Dao correu até lá. Ao ver Yan Xiaoyan confrontando a Esa, prendeu a respiração e se esgueirou por trás dela, tentando estrangulá-la. Yan Xiaoyan também prendeu a respiração ao ver Lu Dao se aproximar de Aesa por trás. Seu coração estava prestes a saltar. Quando pensou que o plano estava prestes a dar certo, viu um sorriso de escárnio no canto da boca de Aesa. Ela se movia como um leopardo. A garota se virou e desferiu um chute giratório. O golpe rápido acertou diretamente o peito desprotegido de Lu Dao. A força, desproporcional ao seu tamanho, chutou o homem forte, de quase 100 quilos, para longe. Yan Xiaoyan olhou para a cena com descrença enquanto a mão que segurava o bastão tremia incontrolavelmente. Embora ela tivesse uma arma na mão, isso não lhe trazia a menor sensação de segurança. No entanto, ela não recuou. Aesa olhou para ele em silêncio. Então, pegando o bloqueador de sinal em formato de caixa das costas, desligou a energia. Estático, Xiaoyan, como está indo o progresso? Vendo que o canal de comunicação foi restaurado, Xilei perguntou desesperadamente. Lei. Eu posso? Yan Xiaoyan disse com amargura na voz. Mas antes que ela terminasse a frase, o canal de comunicação cessou novamente. Aesa reiniciou o bloqueador de sinal, jogou o dispositivo fora e abriu a empresa pública em seu pulso. O rastreador sem fio em seu bolso já havia enviado as informações de comunicação para o Pi. Ele marcou 2 pontos vermelhos relacionados no mapa do Pi. Aproveitando a breve janela em que o canal de comunicação foi restaurado, ela localizou as coordenadas do comandante. A magia da tecnologia do futuro era algo que esses primitivos nunca entenderiam. Yan Xiaoyan tremia ao ver a série de movimentos de Aesa. Ela não sabia o que estava fazendo. A calma anterior havia desaparecido completamente. A confiança que ela havia construído com base em sua habilidade de luta foi rapidamente destruída pelos movimentos precisos da garota à sua frente. Mas, para ele, os olhos de Yan Xiaoyan se reacenderam de coragem ao pensar em Xilei. Ela cerrou os dentes e avançou em direção a Aesa, chutando com a velocidade da luz. Como ela estava em desvantagem em termos de defesa, ela precisava atacar. Este chute foi direcionado diretamente à cabeça de Aesa. Mas a garota permaneceu calma. Ao contrário do que Yan Xiaoyan imaginara, ela se esquivou facilmente do chute. Então, com a agilidade de um gato, Aesa estava atrás dela. Como Yan Xiaoyan havia imaginado, eles não estavam no mesmo nível. Antes que ela pudesse reagir, sentiu uma dor aguda na nuca, fazendo-a perder a consciência. Ela caiu imediatamente no chão. Ponto. Alguém atacou a mansão, relatou Aesa concisamente. A expressão de Jiang Shen mudou imediatamente. Você está bem? Estou bem. Os invasores tinham algumas ideias criativas, mas as técnicas que usaram eram de amadores. Com base no nível de habilidade dessas pessoas, eles devem ter alguém forte os auxiliando a escapar da equipe de patrulha. Com base na especulação inicial, essa pessoa deve ser um hacker proficiente em guerra cibernética, disse Aesa suavemente enquanto olhava sombriamente para as 3 pessoas deitadas no porão com as mãos e os pés amarrados. Ao saber que Aesa estava segura, Jiang Shen ficou aliviado. Mas logo percebeu que sua preocupação era um tanto injustificada. Depois de pensar por um momento, Jiang Shen perguntou em voz baixa, você sabe quem os enviou para lá? Ainda não está claro. Mas já tenho as coordenadas do hacker. Vou te mandar por telefone. MHMM,
Eu cuido disso. Jiang Shen desligou o telefone. Pouco depois, Little It tremeu quando uma imagem das coordenadas foi enviada para o telefone de Jiang Shen. 2 pontos estavam conectados. Um ponto estava localizado em sua mansão, enquanto o outro estava localizado na área rural da cidade de Wangai. Ele olhou na direção do quarto de Xia Xiu e hesitou. Mas, no final, ele suspirou. Decidiu não subir e bater na porta. Em vez disso, calçou os sapatos e saiu do apartamento. Ponto. Com as costas apoiadas na fria porta de madeira, Xia Xiu abraçou os joelhos enquanto enterrava a cabeça nos braços. No entanto, através dos braços, o tom avermelhado de seu lindo rosto ainda podia ser visto. Uau, eu quero morrer. O que eu acabei de fazer? Um gemido suave escapou de sua boca enquanto sua cabeça de avestruz se enterrava mais profundamente entre suas pernas. Seus pensamentos estavam uma bagunça. A batida furiosa no peito esquerdo era uma distração. E se ele bater na porta? Devo abrir? Mas... quase fiz isso. Ah! Eu quero morrer. Que vergonha. Mas eu deveria abrir a porta. Seria falta de educação deixá-lo pendurado na sala. Se eu explicasse, acabaria com o traço. Bang! O som da porta fechando veio de fora. Xia Xiu parou por um momento enquanto levantava lentamente a cabeça. Parecia ser a porta da frente. Ele foi embora. Ele acabou de sair. Embora ela tenha soltado um suspiro de alívio, por algum motivo, ela se sentiu decepcionada. Mas ela não soube explicar o motivo de sua decepção. Ponto. Dirigindo furiosamente pela estrada, Jiang Shen olhou para o ponto vermelho no GPS antes de fixar o olhar novamente na estrada. Ele soltou um suspiro enquanto segurava o volante. Seria melhor encontrar uma oportunidade e conversar com ela, murmurou. Jiang Shen girou o volante antes de estacionar o carro perto da comunidade-alvo. Já que era um hacker proficiente em guerra cibernética, as câmeras da comunidade deveriam estar sob seu controle. Definitivamente uma possibilidade. Jiang Shen trancou a porta e caminhou em direção à porta dos fundos da comunidade. Eram quase 12 horas. Apenas algumas janelas da comunidade ainda estavam com as luzes acesas. Ele evitou algumas câmeras óbvias ao se aproximar da subestação elétrica do prédio do alvo. Abriu a caixa e colocou a mão direita dentro, carregando a pulseira interdimensional. A energia da pulseira subitamente atingiu seu máximo. A corrente elétrica consumida excedeu instantaneamente o limite da subestação. Sem dúvida, todo o prédio ficou sem energia. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Jiang Shen. Ele fechou a caixa, colocou as mãos no bolso e caminhou para a sombra. Eram 12 da noite. As pessoas que ainda estavam acordadas e desejavam desesperadamente restaurar a energia em vez de dormir provavelmente seriam as únicas a fornecer assistência. Não importa quem fosse, ele só precisava que o peixe mordesse a isca. Ponto. Os olhos de Shirley se fixaram na tela enquanto ele esperava nervosamente pela resposta de seu companheiro. O sinal de comunicação foi interrompido. Eles foram pegos. Não pode ser. Se foram, usariam o telefone para se comunicar comigo, o agressor. Droga. O punho de Shirley bateu na mesa. Ele não considerou um plano B e nunca pensou nas variáveis que mudavam dentro do plano. Começou a se arrepender dos agasalhos. Mesmo que não tivesse mais soluções, nunca deveria ter pensado em sequestro. As evidências que o tigre negro tinha em mãos o condenariam, no máximo, a 10 anos, mas sequestro. Seu rosto ficou pálido enquanto ele orava. Xiaoyan, Shubitiger, Xiaoxiao. Por favor, fiquem seguros, por favor. Mas então, de repente, o prédio inteiro ficou sem energia. Isso fez com que Shirley, já tenso, se assustasse. O fusível deu curto-circuito. Não pode ser falta de energia. Não havia aviso, ele reclamou enquanto Shirley saía do seu lugar. Partindo do princípio de que alguém foi capturado, a força inimiga deve ter obtido minha localização por meio de interrogatório. Nesse caso, eu já deveria ter sido capturado. A porta definitivamente não conseguirá bloquear ninguém. No entanto, como não há ninguém aqui, isso significa que eles não deveriam ter sido capturados, mas sim entrado em um impasse com o alvo. Sem eletricidade, não havia nada que ele pudesse fazer. De qualquer forma, ele precisava restaurar a energia rapidamente. Assim que passasse de 12, o servidor seria reiniciado.
Se quisesse fornecer suporte, precisaria criar o servidor novamente. Shelley saiu da sala. Rangido. Ele abriu a porta com cuidado, olhando cautelosamente para o corredor escuro como breu. Ao não ver ninguém, Shelley soltou um suspiro inquieto. Será que estou muito ansioso? Fazia sentido. Se eles já sabiam minha localização, qual o sentido de usar o truque de cortar a energia? Mas o que ele não sabia era que, em um futuro próximo, haveria um dispositivo capaz de localizar sinais de comunicação. Um dispositivo usado por futuros atiradores de elite. Embora, é claro, existam bloqueadores de sinal no futuro, mas naquele momento, era tão fácil quanto respirar para a ESA localizar as coordenadas do comunicador. A brisa da noite estava bem fria. A mão pálida do adolescente apertou o zíper do agasalho. Seu rosto inteiro ficou escondido sob a sombra do moletom. Já era outono. Talvez fosse hora de comprar roupas mais grossas para Xielin. Quando ele pensou em sua irmã, um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Embora a primeira reação da maioria das pessoas tenha sido de tristeza ao vê-lo pela primeira vez, ela foi a única que não pensou assim. Como um anjo, sim, é isso mesmo, eu protegerei minha irmã. Ele gritou mentalmente enquanto a adrenalina repentina afastava um pouco do seu medo. Desceu as escadas e foi direto para a subestação elétrica com a qual estava tão familiarizado. Ele abriu a caixa, mas ficou atordoado. Não está certo. Ele sabia como era um pavio curto, mas não viu o medidor inteiro queimado. Você é o perpetrador nos bastidores, disse uma voz lenta atrás dele. Shelley virou a cabeça e viu um jovem parado ali, com as mãos nos bolsos. Ele observava com interesse nos olhos. Seu pé esquerdo deu meio passo para trás. Imagino que você queira correr, mas sugiro que não faça isso. Jiang Shen suspirou. Vendo seus pensamentos expostos, Shelley ficou calmo e fixou seus olhos em Jiang Shen. Xiaoyan. Você pegou todos os meus amigos? Pode-se dizer que sim. O comentário do meu guarda-costas sobre vocês foi bem pensado, mas executado de forma desajeitada. Jiang Shen riu antes de continuar. É a primeira vez que faço isso. Shelley não respondeu. Sua mente girava furiosamente enquanto ele tentava desesperadamente pensar em uma maneira de escapar. Qual era a intenção de entrar na minha mansão? Se você não responder, vou simplesmente declarar homicídio. Acredite, tenho dinheiro suficiente para convencer os juízes. Sequestro. Para obter a chave do servidor, Shelley proferiu algumas palavras em vão. Ameaçar funcionou. Seu rosto estava extremamente pálido. Parecia de alguém que não saía de casa há muito tempo. Com cerca de 1,60 metros de altura, ele era magro e parecia um adolescente. Jiang Shen não conseguia entender por que aquele adolescente que ele nunca tinha visto antes queria sequestrá-lo. Por dinheiro? Ou por outros motivos? Não quero usar o líquido revelador da verdade em adolescentes, pois terá um efeito incontrolável no cérebro em desenvolvimento, zombou Jiang Shen, mas seu tom continha um toque de verdade. Você é Jiang Shen? Shelley perguntou abruptamente. Jiang Shen deu de ombros. Você percebeu? Recomendo que responda a minha pergunta antes que use a força. Shelley soltou um suspiro enquanto confessava. O tigre negro me fez fazer isso. As sobrancelhas de Jiang Shen se ergueram, pois ele não acreditou imediatamente em suas palavras. Quem é Black Tiger? Shelley riu em agonia. Não sei. Se eu soubesse, não teria sido manipulada por ele. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 166. Posso te dar uma chance para a segurança dos seus amigos. Não tenho escolha a não ser convidá-lo para dar um passeio comigo. Era inútil objetar, pois Jiang Shen disse isso com um tom irrecusável. Os olhos de Shelley se estreitaram por um momento antes que seus ombros finalmente relaxassem. Eu posso ir com você? Você poderia me dar 10 minutos? Ponto. Isso depende do que você vai fazer com esses 10 minutos. Ele respirou fundo quando Shelley disse, não se preocupe, só estou deixando um bilhete. Ele pensou por um momento, já que Jiang Shen não recusou seu pedido e recebeu um gesto de aprovação. Ao ver que Jiang Shen concordou, o adolescente ficou aliviado e se virou para subir as escadas. Jiang Shen seguiu o adolescente com as mãos nos bolsos, segurando uma pistola. Mas o adolescente não lhe pregou nenhuma peça. Pegou a chave, abriu a porta de aparência antiga e entrou no quarto mais próximo. Shelley pegou o telefone e ligou a lanterna,
que iluminou um pequeno quarto imediatamente. 4 desktops, 2 telas, fios emaranhados e conectados equipamentos eletrônicos desconhecidos. Seu trabalho? Jiang Shen ficou um pouco chocado. MHMM. Shirley não pareceu querer dizer mais nada sobre a pergunta enquanto respondia concisamente. Ele viu que o adolescente procurou na mesa por um tempo antes de pegar um MP3. Era incomum ver um aparelho tão ultrapassado. Ele parecia ter aberto a função de gravação de voz quando colocou o MP3 perto da boca e disse: Lin Lin, me desculpe. Meu irmão precisa ir para um lugar muito longe. Embora seja um pouco descarado dizer isso. Por favor, perdoe seu irmão irresponsável. Você está dizendo a sua vontade? Jiang Shen riu. Shirley ignorou Jiang Shen enquanto respirava fundo e continuava dizendo mais algumas coisas, como cuide-se e a senha do banco é. Terminou? Perguntou Jiang Shen. Embora Jiang Shen sentisse compaixão, ele não planejava deixá-lo ir. Como ele já havia se comprometido com o ato, ele devia estar mentalmente preparado para o fracasso do plano. Shirley assentiu enquanto olhava seriamente para Jiang Shen. Terminei. Minha irmã é cega, espero que você não a machuque. Não se preocupe, eu não machuco inocentes. Sem dizer mais nada, Shirley seguiu Jiang Shen obedientemente até o carro e depois até a mansão. Ponto. A queda de energia na comunidade causou grande comoção. Principalmente porque descobriram que foi causada por intervenção humana. Depois que a segurança confirmou a segurança de todos os moradores, eles ficaram surpresos ao descobrir que não havia nenhum ladrão. De qualquer forma, foi bom que nada tenha se perdido, já que as pessoas que moravam ali eram influentes ou ricas. Se algo acontecesse, a reputação do Anhua Real Estate sofreria grandes danos. Portanto, após confirmarem cada domicílio, eles classificaram essa queda de energia como um acidente e não informaram a polícia. A energia foi restaurada. Ao mesmo tempo, no porão da mansão, Aesa cruzou os braços diante do peito enquanto olhava inexpressivamente para as 3 pessoas com as mãos amarradas nas costas. Olhando para o olhar frio dela, Yan Xiaoyan sentiu seu corpo tremer incontrolavelmente. Ela nunca havia se sentido tão assustada antes. A habilidade de luta da qual tanto se orgulhava não duraria nem 2 movimentos diante daquela garota. Naquele momento, passos vieram do andar de cima. A frieza nos olhos de Aesa derreteu de repente. Yan Xiaoyan engoliu em seco enquanto olhava com descrença para os olhos que se tornaram gentis instantaneamente. Você voltou. Aesa se levantou. MHMM. Jiang Shen esfregou a cabeça e então olhou para as 3 pessoas no porão. Lei, como você e Yan Xiaoyan não conseguia controlar a voz. Ninguém revelou sua localização. Como ele foi pego? Fui pego. Shirley revelou um sorriso amargo enquanto estendia as 2 mãos para Jiang Shen, conscienciosamente. Amarre-me. Jiang Shen olhou para ele enquanto sinalizava para Aesa algemá-lo. Depois, olhou para os 4. Ótimo. Já que todos os ratos foram capturados, vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Então, Jiang Shen tirou o líquido revelador da verdade do bolso, passou para Aesa e olhou para Shirley. Eu pergunto, você responde. Se eu achar que você está mentindo, usarei o líquido que diz a verdade. O interrogatório começou. Shirley, sem resistência, confessou tudo o que Jiang Shen perguntou. Primeiro, foram as identidades dos 4. Veterano, fanático e militar desempregado, estudante universitária de esportes, e Shirley, o hacker que abandonou o ensino médio. Shirley era impressionante em suas habilidades. Conhecido como Greenbeard, ele conquistou o 3º lugar na Hacker Alliance. A conquista mais impressionante foi invadir o servidor de uma organização inescrupulosa por 2 anos consecutivos e hastear a bandeira em sua página inicial. Geralmente, ele vivia de comissões, completando missões por encomenda. Devido a um erro, um hacker chamado Black Tiger obteve sua identidade, encerrando sua breve carreira. Ele se tornou então a ferramenta de geração de dinheiro do Black Tiger. As missões que ele aceitou começaram a ultrapassar os limites da lei. Ele não tinha medo de ir para a cadeia, mas o que mais o preocupava era sua irmã cega. Se o Tigre Negro revelasse suas informações, ele certamente ficaria ali por um bom tempo. Ele não conseguia imaginar, sem ele, como sua irmã sobreviveria.
Depois de se sentir em conflito por um longo tempo, ele decidiu correr esse risco junto com seus 3 bons amigos. Decidiu planejar e executar um sequestro. Infelizmente, não deu certo. Vocês são grandes amigos. Ele pediu para vocês sequestrarem, e vocês concordaram. Vocês matariam alguém se ele pedisse? Jiang Xin olhou para os 3 com um olhar malicioso enquanto ria. Zhao Shang retraiu o pescoço, assustado com o olhar de Jiang Xin, mas Lu Dao parecia calmo. Então, Jiang Xin olhou para o estudante universitário chamado Yan Xiaoyan. Você, vendo que seu namorado está em apuros, você corre o risco de ir para a cadeia por ele. Yan Xiaoyan corou. Quando estava prestes a argumentar que eles eram apenas namorados de infância, Shilei interrompeu. Eu já te contei tudo o que precisava te contar. Estou disposto a assumir total responsabilidade, desde que você deixe meus amigos irem. Depois de terminar, Shilei abaixou lentamente a cabeça e se ajoelhou no chão. Todos prenderam a respiração. Ao ouvir isso, Yan Xiaoyan quis defendê-lo, mas logo percebeu que não tinha desculpa para isso. Incluindo ela, todos eram criminosos. Jiang Shen ignorou Shilei sem expressão. Você acha que tem o direito de discutir os termos comigo? Não. Shilei abaixou a cabeça. Após um breve silêncio, Jiang Shen de repente começou a rir. Embora esse show de gongos cômicos não tenha me causado nenhuma perda material, isso não significa que eu seja aberto o suficiente para deixar você ir embora sem consequências. Mas, considerando que você estava sob ameaça de outra pessoa, posso lhe dar uma chance. Estou disposto a aceitar, desde que você deixe meus amigos irem. Lei. Yan Xiaoyan olhou para Shilei com lágrimas nos olhos. Ah? Você não vai perguntar o que é antes de aceitar. Aceito qualquer coisa. A culpa é minha. Não quero mais incomodar meus amigos. Shilei respirou fundo e disse calmamente. Ao ouvir isso, Jiang Xin assentiu, parecendo bastante satisfeito. Já que você concordou, seu pedido é fácil. Depois que tudo estiver pronto, seus amigos podem ir embora. Jiang Shen fez uma pausa e perguntou despreocupadamente. Como você costuma se comunicar com o Black Tiger? Por telefone? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 167, seguindo a videira Tigre Negro, nome verdadeiro, Zhang. Membro premium da Aliança Queran, mas com habilidades bastante comuns. No entanto, por coincidência, ele conseguiu entrar no computador pessoal do renomado Pássaro Verde e coletou algumas evidências cruciais. Quando Shilei descobriu, já era tarde demais. Zhang já havia salvo as informações e puxado o cordão. Era a maneira mais descarada, mas também a mais eficaz. Não importava o quão insana fosse a habilidade com computadores, não havia nada que se pudesse fazer se a outra pessoa não se conectasse à internet. Depois disso, ele atingiu o ápice da sua vida. Ele controlava as informações pessoais do hacker de terceiro escalão da Aliança Queran. Ele usava isso para chantageá-lo a completar missões desafiadoras e, em seguida, receber a comissão lucrativa para si. Não faz muito tempo ele recebeu um acordo. Comissão de 5 milhões de RMB. A missão era hackear o servidor da menor New Era, apagar todas as informações do usuário e os dados do jogo dentro do servidor. 5 milhões. Era o suficiente para viver metade da sua vida com conforto. Os olhos de Tigre Negro imediatamente ficaram vermelhos quando ele aceitou a missão sem hesitar, e então a jogou nas mãos de Shilei, ameaçando para completá-la. Quanto à capacidade de Shilei de completar a missão, Tigre Negro nunca questionou por um segundo sequer. Aos seus olhos, se ele conseguiu invadir o servidor de uma organização com uma reputação notória, não havia como não conseguir cuidar do servidor de uma empresa privada. Mas infelizmente, Shilei estava completamente indisposta. Quando foi forçado a ir para o canto, Shilei teve que tomar o caminho mais arriscado. E por causa disso, Shilei conseguiu se meter em sérios problemas. De manhã, o que acordou Black Tiger de seu doce sonho foi seu toque de celular. Ele pegou o telefone sonolentamente. Olá? Doou. O telefone desligou. Tigre Negro ficou perdido por um momento, olhando confuso para o telefone. No entanto, não se deu ao trabalho de descobrir quem era e adormeceu novamente. O que ele não sabia era que, no segundo em que pegou o telefone, suas coordenadas estavam marcadas em um mapa. Ponto. O sujeito chamado Tigre Negro também estava na cidade de Wangai.
Isso poupou Jiang Shen de muitos problemas. Ele dirigiu o carro para a rodovia enquanto olhava para o ponto no GPS. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. A Esa estava sentada no banco do passageiro da frente, com os cílios longos juntos e os olhos fechados, descansando. Shirley estava sentado no banco de trás. O adolescente tirou o capuz e revelou um rosto pálido e doente, com a ansiedade estampada por toda parte. Além disso, ele usava uma coleira eletrônica no pescoço. Agora que você está a caminho para ver seu inimigo, como se sente? Jiang Shen perguntou casualmente. Se possível, quero dar um soco nele, Shirley disse em voz baixa. Ah, você terá a chance. Jiang Shen sorriu. Yan Xiaoyan e o grupo ainda estavam trancados no porão da mansão. Antes que todo o incidente fosse resolvido, eles não tiveram permissão para sair. Quanto a Shirley, ele já chegou a um acordo com Jiang Shen. Jiang Shen não irá atrás de seus amigos e, em troca, trabalhará para Jiang Shen pelos próximos 10 anos. Jiang Shen precisava de um talento capaz de lidar com a guerra cibernética. Embora a habilidade de Yao Yao com computadores fosse impecável, ele não conseguiu levá-la ao mundo moderno. 3 dias depois, Shirley voará para o Níger. Lá, alguém o buscará. Para maximizar suas habilidades, ele receberá treinamento militar por meio ano e aprenderá conhecimentos avançados de informática. A fonte do conhecimento avançado em informática veio naturalmente da biblioteca digital do Apocalipse. Quanto ao quão avançado, cerca de 10 anos mais avançado que o mundo moderno. Embora Jiang Shen não tivesse a mínima ideia, Yao Yao organizava as informações para ele. Quanto a sua irmã Shilin, Jiang Shen pagará para enviá-la a Frankberg para receber o tratamento oftalmológico mais avançado. Falando nisso, acho que você é bem parecido com o típico protagonista de um romance. Jiang Shen olhou para Shilin no espelho enquanto brincava. MHMM. Shirley olhou confusa para Jiang Shen. Ambos os pais estão ocupados. Você tem uma irmã e um apartamento. Meus pais não estão ocupados. Eles faleceram há muito tempo. Essa piada não tem graça. Uma expressão sombria tomou conta do rosto do adolescente. Desculpe. Vamos tentar outra vez? Deixe eu pensar. Rei das Forças Especiais, possui uma habilidade única, retornou à cidade depois de 10 anos. Acho que você se parece mais com um protagonista. Shirley interrompeu Jiang Shen abruptamente. Eu? Jiang Shen perguntou retoricamente, mas ficou surpreso. Bem parecido. O alvo não estava muito longe da área Mingxing. Mais 1 hora de viagem antes que os 3 chegassem ao seu destino. Os apartamentos de 6 andares se alinhavam em fileiras. A grama opaca e rebelde parecia não ser cuidada há muito tempo. De qualquer ângulo, o condomínio era mediano. Como foram durante o horário de trabalho, não havia muita gente na comunidade. Portanto, não havia ninguém na sacada olhando com curiosidade para as 3 pessoas. No entanto, eles só sabiam as coordenadas do tigre negro. Eles não conseguiam localizar seu quarto com precisão. Mas Jiang Shen tinha outras maneiras de determinar a localização precisa. Ele ficou embaixo do apartamento enquanto fazia sinal para a Esa, que já havia subido as escadas, e ligou novamente para o número de Blacktiger. Alô? Uma voz masculina bocejando foi transmitida do outro lado da linha. A Esa segurava o bloqueador de sinal enquanto subia gradualmente andar por andar. Olá. Vocês fazem identidades falsas. Posso pegar 10? Vocês são confiáveis? Jiang Shen lançou um monte de perguntas na cara dele. O quê? Blacktiger ficou perplexo enquanto segurava o telefone, completamente sem noção. Achei que você tivesse feito identidades falsas. Seu número está escrito na parede. E foi por isso que liguei. Jiang Shen usou um tom sério enquanto continuava a inventar mentiras elaboradas. Shirley, ao lado dele, ergueu as sobrancelhas, pois não aguentava mais assistir aquilo. Você é um retardado do caralho. A voz cessou. No entanto, ao mesmo tempo, a Esa segurava o bloqueador de sinal, parada em frente ao apto. 402. Jiang Shen desligou o telefone, acenou para Shirley e subiu as escadas. Vá bater. Jiang Shen deu um tapinha no ombro de Shirley. Shirley hesitou por um momento antes de se aproximar e bater na porta. Quem é? Seguindo a voz, passos se aproximaram gradualmente. Então, a porta se abriu rapidamente.
Um homem na casa dos 30 anos colocou a cabeça desgrenhada para fora. O rosto com a barba por fazer parecia desleixado, os olhos sonolentos indicavam que ele ainda não tinha acordado, e sua mão direita segurava um telefone. Quando ele viu o rosto de Shirley, sua expressão mudou instantaneamente. Parece que é ele. Jiang Shen deu de ombros. Ele não esperava que alguém com um pseudônimo tão legal quanto Black Tiger fosse alguém tão miserável. Tigre Negro tentou imediatamente fechar a porta com força. Mas Shirley já estava com um dos pés preso lá dentro, e ele simultaneamente levantou a mão direita para impedir que a porta se fechasse. Seu punho então atingiu com força o nariz do Tigre Negro, fazendo-o cair para trás com um bão ao atingir a sapateira. Você, o que está fazendo? Espera aí, como me encontrou aqui? Tigre Negro olhou horrorizado para o adolescente enfurecido sentado em cima dele. Vai se foder. Tirando a raiva do peito, Shirley deu outro soco bem no rosto nojento. Tigre Negro tentou desesperadamente se defender, mas Shirley já havia conquistado a vantagem geográfica. Seus socos, de cima para baixo, impossibilitavam a reação do Tigre Negro, pois seu rosto tinha que absorver cada golpe. Shirley respirou fundo enquanto cerrava os dentes e levantava a mão mais uma vez. Mas desta vez, Jiang Shen segurou-a. Chega. Se você continuar batendo nele, ele vai morrer. Ao ouvir isso, Shirley olhou para o Tigre Negro que respirava fracamente enquanto ele finalmente parava. Jiang Shen olhou sem palavras para o machucado Tigre Negro enquanto soltava um suspiro preocupado. Tanto faz. É difícil te interrogar agora, nesse estado. Só me dê um remédio. Tigre Negro não viu o rosto de Jiang Shen, o que lhe poupou muitos problemas. Embora o líquido revelador da verdade o fizesse perder parte da memória, Jiang Shen não queria arriscar. A Esa, que entrou por último, fechou a porta. Ela ajudou Jiang Shen a arrastar Tigre Negro para a sala de estar, amarrou a cadeira e tirou o líquido revelador da verdade. Em cerca de um minuto, o homem de 30 e poucos anos revirou os olhos e olhou fixamente para a parede à sua frente. Parecia que a droga estava fazendo efeito. Ao ver a expressão no rosto do Tigre Negro, Shirley engoliu em seco. Pensou em como a droga quase foi usada nele enquanto sentia um arrepio na espinha. Nome: Zhang. Uma resposta semelhante à de um zumbi. Idade: 32. 32. Quem lhe enviou a missão? Não sei. Cadastrei-me em um site intermediário. Depois de aceitar a missão, os detalhes foram enviados para o meu e-mail. Qual é seu e-mail e senha? Black Tiger, sem resistência, resetou seu e-mail e senha. Então, Jiang Shen ignorou Black Tiger e se virou para olhar para Shirley com um sorriso. Sua primeira missão chegou. Agora que você tem o e-mail e a senha, bem como o dispositivo que aceitou a missão, quero que descubra quem era o cliente. Shirley balançou a cabeça com um sorriso preocupado. Isso é impossível. Como o contato com o cliente foi feito através do site intermediário, o e-mail deve ser enviado em nome do site. Então você deve invadir o servidor do intermediário, através do back-end, e extrair o cliente. Shirley ficou chocado. Apesar da expressão severa no rosto de Jiang Shen, respirou fundo. Isso é loucura. Hackear o servidor do site intermediário para hackers. Deixe-me tentar. Seja ousado. Tem alguém aqui que é o bode expiatório. Jiang Shen olhou para Tigre Negro na cadeira e riu alegremente. Quando Shirley passou por Black Tiger, ele parou e perguntou a ele. Onde estão as evidências usadas para ameaçar Grambit? No computador e no pendrive que fica no segundo andar da estante. Quando obteve a resposta que precisava, Shirley entrou rapidamente no quarto do Tigre Negro e conseguiu encontrar o USB. Ele bateu o USB no chão e destruiu em pedaços o pesadelo que o ameaçava há tanto tempo. Ele então encontrou o computador pessoal de Black Tiger. Embora o dispositivo desconhecido não parecesse tão eficiente, não era grande coisa para um hacker do seu nível. Ele abriu o computador e começou a digitar furiosamente no teclado. Ponto. Menor, você não brinca comigo há tanto tempo. Vai me deixar aqui? Maior. Jiang Shen imaginou sua expressão amarga e sorriu, enquanto seus dedos começavam a digitar na tela. Menor sentiu minha falta. Maior. Buzz, a velocidade de resposta dessa garota ainda era chocante. Menor, tenho estado ocupado. Fiz uma viagem ao exterior. Maior. Menor, esfregando a cabeça, ocupado.
Quer que eu te recompense? Sublinhando o circunflexo maior. Ao ver o emoji fofo, a ponta da boca de Jiang Shen se curvou para cima. Adorável, sabe aquecer a cama, compreensiva, conhece seus limites. Embora não seja a melhor garota para se casar, é uma amante perfeita. Depois de voltar da Universidade de Wangai, Jiang Shen pagou por sua quebra de contrato para poder ganhar sua liberdade e também ficar desempregada. Embora ele tenha se tornado seu sugar daddy, ele nunca cumpriu a promessa do filme. Menor, em breve estarei de férias nas Ilhas Panu. Você quer vir? Maior. Menor, eu aceito, tio maior. Jiang Shen ficou exasperado. No entanto, quando estava prestes a responder, Shirley saiu da sala. Encontrei. Este é o número de telefone e o e-mail do cliente, pelo que tudo indica. O cliente é a Lingyu Technology. Tecnologia Lingyu? Um sorriso de escárnio apareceu no rosto de Jiang Shen. Excelente. Hora de resolver esse problema. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 168. O evento maligno e as consequências 16 de outubro de 2015. Não foi um dia comum para a Lingyu Technology. O que está acontecendo? Diga-me o que está acontecendo. Lin Zhongtian agarrou-se ao colarinho de Qian Aiming enquanto ele rugia com os olhos vermelhos. A boca de Qian Aiming se contraiu, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Chefe, por favor, acalme-se. Nossos programadores estão consertando o servidor. Também chamei a polícia. O delegado me garantiu que iria rapidamente. Rápido, minha bunda. Lin Zhongtian empurrou Qian Aiming para longe enquanto respirava pesadamente. Ele usou uma das mãos para se segurar na mesa, enquanto a outra, trêmula, puxou uma gaveta e pegou seu remédio cardíaco. Seus dedos trêmulos fizeram várias tentativas antes de abrir a tampa. Finalmente, despejando algumas cápsulas na mão, Lin Zhongtian colocou o medicamento na boca e bebeu um pouco de água junto. Ele fechou os olhos para recuperar o fôlego antes de finalmente abri-los novamente. Suas emoções pareciam ter se acalmado. Vendo que o chefe não estava mais bravo, Qian Aiming, que estava parado ao lado com medo de falar, finalmente soltou um suspiro. Mas quando ele levantou a cabeça, ficou chocado ao descobrir que o respeitável chefe não estava mais lá. A pessoa que o substituiu era um velho pálido que havia perdido a capacidade de falar. Ponto. Manhã. Jogadores de ATM, Dota Story, entraram no jogo seguindo sua rotina habitual para concluir sua missão diária. Mas, ao entrarem, ficaram furiosos ao descobrir que sua conta havia retornado ao nível 0. O diamante que obtiveram com o ouro, equipamento e dinheiro real. Todos nós fomos embora. Houve apenas uma breve explicação publicada no site oficial sobre este incidente. Menor, ontem à noite, por volta da meia-noite, o servidor sofreu um ataque malicioso de hackers. Os programadores estão trabalhando para restaurar os dados perdidos dos usuários e aprimorar a segurança do sistema. A Lingyu Technology lamenta profundamente os inconvenientes causados aos usuários. Maior. Sinto muito, minha bunda. Os jogadores enfurecidos quase explodiram o serviço de atendimento ao cliente da Lingyu Technology. Os representantes de atendimento ao cliente recebiam outra ligação imediatamente após desligarem. No entanto, não havia nada que pudessem fazer para resolver as reclamações dos jogadores, visto que não eram responsáveis pela operação. Só podiam seguir o procedimento de explicar a situação atual aos jogadores e pedir que mantivessem a calma. Além de garantir que os programadores estavam trabalhando para resolver o problema, e que, por favor, tivessem paciência. Mas foi em vão. Para os milhões de jogadores irritados, a equipe de 100 representantes de atendimento ao cliente era uma gota d'água no vasto oceano. Quando os jogadores irritados viram que o problema não havia sido resolvido e que a linha de ajuda estava constantemente ocupada, eles ligaram diretamente para 315 para registrar uma violação de direitos contra a Lingyu Technology. Eles compraram os diamantes, passaram o tempo subindo de nível e agora tudo desapareceu? No entanto, essas reclamações não tinham sentido contra a Lingyu Technology, pois, no momento do registro, havia uma cláusula adicionada na parte inferior para compensar tais incidentes. A interpretação final deste acordo ficou a critério da operadora. Além disso, as leis eram ambíguas no que se refere à proteção da propriedade intelectual. Raramente haveria um caso em que jogadores ganhassem uma ação judicial contra uma operadora de jogos.
Mas a reputação negativa causada pela perda de dados dos usuários foi difícil de apagar. Os fóruns oficiais receberam um fluxo de jogadores reclamando. Os moderadores tiveram que aumentar os requisitos de postagem e começaram a silenciar e banir pessoas. Isso não só não controlou o status quo, como os jogadores, sem um lugar para expressar sua raiva, também começaram a invadir outros fóruns. Os principais fóruns do BBS, foram todos puxados para o meio desse evento, já que as poucas postagens que buscavam justiça foram imediatamente votadas para o topo. Cada postagem sob a influência do exército da internet unificou sua declaração e, em nome da santidade, iniciou uma cruzada contra o operador maligno, protegendo seus direitos. Todos escolheram seletivamente esquecer que a Lingeo Technology também foi uma vítima. A pessoa real que os fez sofrer perdas foi o hacker que atacou o servidor. Quanto a como a situação chegou a esse ponto, o exército da internet teve sua parcela de contribuição. Depois que eles influenciaram a opinião pública durante a primeira explosão de raiva, não houve muito suspense na batalha restante. A Lingeo Technology não perdeu apenas em habilidade, mas também em opinião pública. Os jogadores que participaram da cruzada da internet perceberam que a operadora não compensou suas perdas. Os prometidos 1.000 cristais para cada jogador não compensaram a perda dos jogadores que pagaram 2.000. A falta de ação do departamento de projetos e a superficialidade do atendimento ao cliente foram interpretadas como arrogância. Em meio à decepção e à raiva dos jogadores, que viam que seus votos manuais eram inúteis, começaram a votar com os pés. A cruzada terminou porque eles já tinham desistido do jogo. Em vez disso, escolheram um jogo melhor para dispositivos móveis. Havia jogos melhores no mercado. A única razão pela qual se mantiveram firmes em relação a um jogo quase obsoleto foi o apego emocional, além do tempo e do dinheiro investidos nele. Mas o apego emocional era certamente algo frágil, pois a atitude e a resposta do operador realmente partiam o coração dos jogadores que se mantinham firmes. Ver a conta na qual eles passaram incontáveis horas sendo apagada foi mais doloroso do que ver o jogo sendo completamente fechado. Com base na análise de mercado, o servidor operado pela Lingeo Technology perdeu 89% de seus usuários devido a esse envio de dados. Embora os servidores operados por outras empresas não tenham sofrido um ataque malicioso, as consequências do evento resultaram na perda de um número significativo de usuários. Como se fosse da noite para o dia, a tecnologia Lingeo que forjava milagres entrou em colapso. Ao mesmo tempo, a nova tecnologia do futuro estava usando sua definição de era, menor nova era para ascender ao domínio. As estrelas pareciam estar alinhadas. A nova era estava prevendo o fim da velha era. Ponto. Dentro do aeroporto internacional da cidade de Wangai. Volte cedo. Os olhos de Yan Xiaoyan estavam marejados de lágrimas. Ela mordeu o lábio delicadamente enquanto olhava nos olhos do adolescente. MHMM. Eu vou. Shelley sentiu o rosto queimar com o olhar dela. Zhang Shao agarrou seu pescoço com um sorriso irônico. Bom amigo. Quando você ficou com a Xiaoyan? Ela é tão violenta. Um olhar mortal surgiu quando Zhang Shao recuou, provocando uma risada forçada. Desculpe. Shelley ficou assustada atrás de Shelley e segurou a mão do irmão. Era a primeira vez que ela andava de avião. Embora ela também nunca tivesse visto um avião antes. Shelley parecia ter percebido a ansiedade da irmã ao apertar delicadamente a mão dela. O rosto pálido, sem a luz do sol, demonstrava uma ternura imprópria. Com a cabeça baixa e o rosto corado, Shelley tinha muitas coisas para dizer ao irmão, mas ela só conseguiu dizer uma palavra. Shelley deu um sorriso aliviado enquanto acariciava a cabeça da irmã. Ele não sabia quando Lu Dao caminhou até ele sentiu que ele lhe dava um tapinha no ombro. Tomar cuidado. Shelley assentiu com firmeza. Jiang Shen olhou para o grupo de 4 de longe enquanto exclamava arrogantemente, agindo de acordo com sua antiguidade. É bom ser jovem. Aesa, que estava ao lado dele, inclinou a cabeça. Seu rosto frio exibia uma expressão confusa. A despedida acabou. Shelley pegou a mão da irmã, respirou fundo e caminhou na direção de Jiang Shen. Pronto. Jiang Shen sorriu amigavelmente. Embora o adolescente tenha orquestrado um plano contra ele, surpreendentemente ele não guardou rancor. Talvez porque não tenha sofrido nenhum dano material. Ou talvez porque achasse que essa pessoa não era inerentemente má.
De qualquer forma, a pessoa que deveria ser punida já havia sido punida. MHMM. Shirley assentiu e então se curvou, olhando para ele com sinceridade. Obrigada. Sem problemas. Você pode pensar nisso como uma troca. Jiang Shen apontou para a coleira eletrônica em seu pescoço. Embora fosse uma coleira eletrônica, não era grossa. Era apenas uma fina camada de gel de sílica, o que não a tornava desconfortável de usar. Além disso, passaria facilmente pela triagem de segurança, uma ferramenta conveniente. Shilin olhou curiosamente na direção do irmão e depois na de Jiang Shen. Então, o adorável rosto jovem exibia um sorriso terno. Ela também se curvou de forma fofa e disse com uma voz ainda infantil. Obrigado. Jiang Shen notou que a cor de suas pupilas estava fraca, como se estivesse coberta por uma espessa camada de película. Mesmo que ela não pudesse enxergar, ela conseguia abrir um sorriso tão poderoso. Sem problemas, Jiang Shen se ajoelhou e disse com um sorriso. Jiang Shen percebeu que Shirley o encarava. Ele parou por um segundo antes de começar a rir. Você é realmente uma meiko, cultura japonesa, alguém que gosta da própria irmã. Ele se levantou, deu um tapinha no ombro magro da adolescente e disse com um sorriso malicioso. O adolescente não respondeu, mas desviou o olhar com o rosto corado. Shelin inclinou a cabeça enquanto, confusa, puxava a mão de Shirley. Ela ainda não tinha idade para entender o significado de meiko. Ah, fique tranquilo. Treine enquanto estiver lá. Bronzeie-se mais e você parecerá mais animado. Jiang Shen usou de força ao dar tapinhas nas costas do adolescente. Quando você chegar ao Níger, haverá alguém esperando por você no aeroporto. Pode chamá-lo de tio Ivan, ele será responsável por treiná-lo como um homem. O que você quer dizer com? Jiang Shen ignorou um protesto de Shirley e o interrompeu. Você e sua irmã ficarão um dia no Níger. Depois sua irmã irá para o Hospital Charlotte, em Frankenberg, sob a supervisão de cuidadores experientes. Chega. Pare de ficar parado e vá embora agora. Ponto. Obrigado. Não perca tempo, embarque agora. Ponto. Ao ver a silhueta dos irmãos se afastando, os olhos de Jiang Shen se estreitaram e o canto de sua boca se curvou. O que, Aesa, você tem alguma pergunta? Jiang Shen notou que ela estava esfregando o cabelo e a confusão em seus olhos. Com o rosto ligeiramente vermelho, Aesa perguntou hesitante, eles são seus inimigos. Por que você os deixou ir e, além disso, os ajudou? Nem todo inimigo é um inimigo de verdade. Com os olhos semicerrados, Jiang Shen observou os irmãos embarcarem e deixou uma resposta confusa para Aesa. Aesa inclinou a cabeça. Ela não entendeu muito bem o significado por trás disso. Jiang Shen pegou seu telefone e ligou para Xia Xiu. Preparem os documentos legais. Vamos mudar de sede. Ao dizer isso, um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Ele não mostrará misericórdia ao verdadeiro inimigo. Sistema de quadro de avisos, semelhante a um fórum. 2. Votem com os pés. Se não conseguirem trazer mudanças, podem optar por sair. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.